Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho desta tarde com alguns avisos. O NEPOM possui alguns projetos sociais, entre eles a distribuição de cestas básicas às famílias carentes, quer de policiais, seja da comunidade. Então estamos sempre receptivos para receber as doações daqueles que puderem, que também puderem até divulgar para multiplicar essa rede nossa. Temos um outro projeto que se constitui trimestralmente a distribuição de enxoval de bebês, de gestantes. Também é outro projeto social. E temos os cursos abertos na casa, cujas aulas acontecem sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas. E passos, leitura, estudo do Evangelho nas quintas-feiras da tarde, enfim. O NEPOM funciona de segunda a sábado, permanentemente aberto para atender aqueles que aqui acorrem, necessitados de esclarecimento de um socorro espiritual. Feito isso, vamos fazer a leitura de um texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Nós sabemos que dentro da doutrina não há casa, mas nós vamos abrir aleatoriamente e vamos ler a mensagem. O texto é devagar, mas sempre. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido dos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada caldo a caldo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de fileiros ricos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueça do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador. Em toda parte, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobrece. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização. Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há perscalços e lutas, espinhos e pedrosos na cena. Prossegue-se, Deus. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Por isso, vamos levar o nosso pensamento ao alto, buscando ao Pai, para te pedir mais uma vez a assistência aos trabalhos desta casa. Que nossos irmãos encarnados e desencarnados, que aqui estão, possam ser recepcionados pelo entendimento, pelo ensinamento, pela luz divina. Com certeza nortearão, a partir de agora, os seus sentimentos e o seu direcionamento
para a vida espiritual. Oremos ainda por toda a sociedade que passa por momentos de dificuldades, em particular pelos policiais militares, para que possam ser sempre inspirados e iluminados na sua ação, na preservação de vida e da defesa da sociedade. E também por nós outros, para que todos nós estejamos com os corações e as mentes abertas, receptivas, tudo aquilo de novo que será nos trazido nesta vida. E em particular também ao nosso irmão Ricardo, para sempre, que possa ser assistido e inspirado pela espiritualidade superior. Por tudo isso, amado Mestre, em teu nome, com a tua permissão, damos por iniciar os trabalhos desta vida. O tema do mês é: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje o subtema: porque fala Jesus por palavra. O nosso Deus. Que a paz de Deus esteja nesse ambiente, né? Que essa paz se estenda aos nossos lares e aos nossos familiares. E aproveitando a oportunidade, logo no início, para não esquecer, ao final, parabenizar nossas irmãs, né? Que estão presencialmente e aquelas que estão virtualmente pelo Dia Internacional da Mulher, né? E o movimento espírita é esse aqui, ó. Só tem 4 meninos aqui dentro, né? O resto são as meninas, né? Então o movimento espírita das mulheres estão presentes e merecem essa nossa lembrança. Como foi dito aqui, o tema central do mês de março, que é o mês internacional da mulher, exatamente é esse: ó, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Esse é o tema central, que na realidade é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. E nesse capítulo em especial, a gente lembrando um pouco do Evangelho, só para a gente lembrar um pouco, né? Já que foi dito aqui, nada é por acaso. E foi dito aqui também que essa casa oferece grupos de estudos, né? Então é importante que a gente estude, busque estudar a doutrina. Esse capítulo tem muito a ver com a questão do estudo, do aprendizado e da divulgação da própria doutrina. Nesse capítulo, diferentemente de outros capítulos do Evangelho, para a gente lembrar um pouco, Kardec geralmente, nos capítulos do Evangelho, ele traz algumas passagens de alguns dos Evangelhos, seja João, Marcos, Lucas, Mateus. Depois ele traz a sua opinião a respeito do tema, dividido em subtemas, e ao final ele traz a instrução dos Espíritos. Nesse capítulo em especial, ele não traz a instrução dos Espíritos. Ele traz algumas passagens de alguns Evangelhos, como Lucas e Mateus, traz o seu ponto de vista, claro, com conhecimento trazido pelo mundo espiritual, e nos traz essa visão espírita dessa passagem que Jesus nos traz em alguns dos seus evangelhos, seja Mateus ou seja Lucas. E aí ele coloca: não ponhais a candeia embaixo do alqueire. O tema, esse é o tema central do mês, mas no evangelho em si, quando foi me dada a proposta de apresentar esse tema, foi me dito para falar do item 1 ao item 7 do Evangelho. Então, Kardec ele traz o capítulo 24, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, e subdivide esse capítulo em alguns subtemas. E no primeiro subtema que ele vai trazer, exatamente do capítulo 1 ao capítulo, do item 1 ao item 7, ele vai nos trazer candeia sobre o alqueire. Aí eu ouvi aqui no início, vocês ouviram também. A abertura da obra A Fonte Viva foi aleatória, mas não foi por acaso. E aí a gente começa a perceber que nós somos apenas instrumentos da espiritualidade, tem todo um trabalho por trás, que já foi preparado para o dia de hoje, em cima desse tema. E quando Kardec abre esse capítulo 24, ele vai buscar duas passagens, uma do Evangelho de Mateus
e a outra do Evangelho de Lucas. Agora, não é para decorar, é para a gente se situar. A primeira passagem que ele traz é Mateus 5,15. Eu gosto sempre de chamar a atenção das pessoas. Primeiro, alertar os espíritas, eu gosto também de falar isso. O espírita não é proibido de ler a Bíblia, ao contrário. Nós devemos ler a Bíblia, só que agora com a visão trazida pela doutrina, com conhecimentos trazidos pelo mundo espiritual, que aí vai ficar mais fácil de a gente entender aquelas passagens contidas no Evangelho, que são os ensinamentos morais de Cristo. Então Kardec, sabiamente, foi no capítulo 5, versículo 15. Gente, o capítulo 5 de Mateus é o sermão, é o início do sermão da montanha. É quando Jesus começa a nos trazer aquelas belas mensagens que nós conhecemos. Então fica o convite a todos, caso queiram aprofundar, leiam Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Deve ler todo, mas em especial capítulo 5 ao capítulo 7, porque é onde vamos encontrar o sermão da montanha. Começa no capítulo 5 e finaliza no capítulo 7 de Mateus. Então, lá no capítulo 5, veja que Kardec vai trazer o versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do alqueire. Então você não vai acender uma luz, uma lâmpada, uma vela, para colocar embaixo de algo. Geralmente quando a gente acende uma vela, uma lanterna, uma luz que seja, a gente procura colocar em um local que possa iluminar todo o ambiente que a gente se encontra. Ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, quem busca acender uma candeia, não coloque embaixo do alqueire, que era na realidade um recipiente para guardar o óleo, mas sobre o quê? Sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão naquele local. Mas por que eu chamo a atenção disso? Porque o capítulo 5 de Mateus, gente, é o início do Sermão da Montanha. Antes de trazer essa passagem, Jesus vai dizer que nós somos o quê? O sal da terra. Que nós somos o quê? Luz. É Jesus que nos diz isso antes do versículo 15. Seria a missão dos discípulos. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Imagine, se lá em João, naquele último encontro que ele tem, na última ceia, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Em Mateus ele vai dizer que nós também somos a luz do mundo. Mas a natureza não dá saltos, foi isso que foi lido aqui em Emmanuel, no livro Fonte Viva. Nós precisamos buscar o quê? O conhecimento. Por isso que o Espírito de Verdade, no próprio Evangelho, no capítulo 6, vai dizer: Espíritos, amai-vos e o quê? Instruí-vos. Busque a instrução, busque o conhecimento, porque não basta apenas boa vontade. Eu tenho que ter a boa vontade, mas tenho que ter também o conhecimento para poder divulgar essa doutrina, que eu digo sempre, é uma doutrina que é consoladora, é uma doutrina esclarecedora e, acima de tudo, é uma doutrina libertadora, porque é uma doutrina que vai buscar nos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos morais do Cristo, a base, a sua base. E o que são os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos morais do Cristo, senão as leis de quem? As leis de Deus. Então Deus se manifesta para todos nós através de suas leis. E por que nós sofremos ainda? Por que nós passamos ainda pelos nossos processos de dor e sofrimento? Porque nós ainda infringimos as leis de quem? De Deus. Então, Kardec traz essa passagem de Mateus. E depois, para iniciar esse capítulo, ele traz uma outra passagem agora de Lucas. E olha que interessante, quando ele traz a passagem de Lucas, se você for no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, você vai verificar que antes dessa passagem, ele vai trazer para nós a parábola do semeador. Então, depois de trazer a parábola do semeador, ele vai dizer: olha, ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, de ter adquirido um conhecimento, de já ter obtido uma certa luz,
o que é que deve fazer? A cubra com um vaso, esconda, mais ou menos o que é dito no Evangelho de Mateus, ou a ponha debaixo da cama. Imagine que você vai acender, é até perigoso, né? Você vai acender uma vela, vai botar embaixo da sua cama, vai queimar. Veja, a luz que você acendeu, no lugar de ajudar, vai prejudicar. Você vai fazer o que com essa vela que você acendeu? Você vai buscar colocar no lugar alto, para que ilumine o maior espaço possível. E aí ele segue: ou põe debaixo da cama, põe sobre o que? O candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Não só você que está naquele ambiente, mas as pessoas que entrem naquele ambiente que você se encontra, também possam perceber a luz, entrar e não se machucar, e não cair, né? E aí ele segue ali, ó: a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, nada que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Mas todo esse conhecimento, como diz a obra Fonte Viva, vai aparecer no seu momento certo. Muita gente questiona até hoje: por que a doutrina espírita não veio antes? Já que já existia esse conhecimento do mundo espiritual. É porque a humanidade encarnada ainda não estava preparada para receber aquele ensinamento. Então, quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de trazer isso para a gente chamar e convidar todos ao estudo nas casas espíritas, porque só através do estudo você vai compreender, não é decorar, mas é entender o processo. Lá no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, Kardec vai fazer questão de trazer primeiro Moisés. Moisés veio no tempo certo trazer a imagem de um Deus que na época era um Deus rígido, para poder controlar o povo, a humanidade daquela época, mas tem o seu papel de importância, porque ele já trouxe a visão de um Deus único, dizendo que nós não devemos fazer. Na época de Moisés não tinha como ele falar o que fazer, era necessário parar de fazer as coisas erradas. Não é assim que acontece com a gente na infância? Primeiro é deixar de fazer o errado. Então Moisés veio e disse o que não fazer: não matarás, não cobiçarás. E aí no capítulo 1 do Evangelho, voltando a ele, Kardec vai trazer a segunda revelação cristã, que é Jesus. Jesus veio na época certa, os Evangelhos vão nos trazer isso, dizendo o que nós devemos fazer: amar até os nossos inimigos, imagine. Mas aí vem depois a terceira revelação da era cristã, que é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, que é a doutrina espírita. Se Moisés disse o que não fazer na época adequada, Jesus veio e disse o que fazer, depois vem a doutrina e nos mostra como fazer. Mas tudo teve que vir no seu tempo certo, já que a natureza, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, não nos dá saltos, porque nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, crescendo espiritualmente através das diversas existências, já que a reencarnação é essa grande chave que a doutrina espírita nos traz. Então veja como tudo está no seu caminho certo. E aí, depois de trazer essas duas passagens, mostrando que ninguém adquire um conhecimento, ninguém evolui espiritualmente e guarda só para si, mas ao contrário, deve e precisa, em caráter de urgência, divulgar esse conhecimento, Kardec vai trazer o entendimento dele. E aí ele começa trazendo algo interessante: olha, é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, porque quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Parece uma incoerência. Como é que Jesus disse que não se pode colocar a candeia embaixo do alqueire, se ele próprio oculta o sentido
de suas palavras sobre o véu da alegoria, sobre o véu das parábolas. Mas na realidade, a gente vai ver aqui nesse capítulo, que quando Jesus nos traz seus ensinamentos através de parábolas, é para que esse ensinamento fique, perpetue-se pelas diversas existências, pelas diversas gerações. Porque quando você lê uma parábola, vê se não acontece isso com vocês, quando você lê uma parábola hoje, e daqui a algum tempo vai reler aquela mesma parábola, sua percepção é a mesma? Mudaram as letras? Mudou o conteúdo? Quem mudou? Fomos nós, a nossa percepção. Então, veja, Jesus não queria esconder. Jesus trouxe seus ensinamentos através de parábolas para que na época certa nós pudéssemos entender os seus ensinamentos. Porque enquanto nós estivermos na infância espiritual, a gente não consegue entender. Você vai dar, por exemplo, um livro de faculdade para um aluno que está na alfabetização? Ele vai entender alguma coisa? Não. Mas quando ele chegar lá, se ele fizer o esforço próprio, ele vai conseguir entender. A mesma coisa acontece com os ensinamentos espirituais. Então, na realidade aqui, Kardec vai explicar isso. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Porque nem sempre as pessoas estão adaptadas, preparadas para entender. Por isso que a doutrina espírita não veio antes. Aí tem que estudar a doutrina e entender por que a doutrina espírita vem nascer no século XIX. Porque no século XIX a ciência estava no auge. E a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto filosófico, científico e religioso, precisava da ciência para te dar respaldo àqueles ensinamentos trazidos pelo mundo espiritual. Foi o que foi dito aqui. Gente, não existe nada sem um planejamento espiritual. Eu brinco sempre, as pessoas acham que Jesus sofreu impeachment. Não sofreu. Diante da situação que nós estamos passando, tiraram Jesus do governo, porque Emmanuel disse que Jesus é o governador do planeta. Jesus continua sendo governador do planeta. Deus continua sendo esse Pai amoroso, que não quer o nosso mal, quer o nosso bem. O problema é que a gente ainda não entende os ensinamentos. O problema é que a gente ainda não amadureceu o suficiente para entender a verdade, entender as leis de Deus. Mas um dia nós chegaremos lá, porque Jesus disse também para todos nós, disse naquela época e continuamos dizendo que um dia nós faremos o que ele fez e muito mais, já que todos nós podemos e vamos chegar à perfeição. Um dia todos nós seremos anjos, agora precisamos trabalhar e acreditar. Então ele vai dizer aqui, todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Imagine, um professor de faculdade, ele vai chegar na alfabetização e levar aquele conhecimento que ele leva na faculdade? Não. Porque o público não vai estar preparado. A mesma coisa acontece com os ensinamentos espirituais. E aí nós temos que ter cuidado com isso também, para não cobrar muito do outro. Não foi por acaso que quando nós chegamos nessa encarnação, a gente não teve dificuldade de escolher a doutrina espírita. Vocês tenham certeza disso. Muitos de nós, ao batermos na porta de uma casa espírita, sentar e ouvir uma palestra pela primeira vez, aquilo entrou na nossa mente de uma forma mais fácil. Isso é por acaso? Emmanuel acabou de dizer, não existe um acaso. Isso é uma preparação de vidas passadas. Então nós não podemos também estar cobrando do outro, porque o outro muitas vezes ainda não está preparado para entender esse mesmo ensinamento que você já entendeu. E a grande chave de tudo isso é o quê? A reencarnação. Por isso que a doutrina espírita veio na sua época correta, a época certa, nos mostrar o grande objetivo da reencarnação. Então hoje nós entendemos, pelo menos eu acredito que sim, que reencarnação não tem caráter punitivo. Ninguém reencarna para pagar nada.
Nós reencarnamos é para aprender, nós reencarnamos é para evoluir. Só que existe uma lei, que minha esposa disse que era uma lei que ela tiraria da lei de Deus, que é a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Nós temos a tal escolha, é o livre-arbítrio. Às vezes a gente sempre escolhe, às vezes, o caminho errado. Mas a responsabilidade é nossa por essa escolha. Então seríamos robôs. Então nós não podemos estar criticando o outro pelas nossas dores, pelo nosso sofrimento. Já que a gente ouve também, e realmente é uma verdade, que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória, né? Então, daquele que se quer instruir, porquanto há pessoas aqui, uma luz por demais viva deslumbraria, sem a esclarecer. Quer ver uma comparação? Quando você está no escuro, dormindo, naquele sono tranquilo, aí você acorda assustado, liga a luz, você enxerga alguma coisa? Não, porque você está na escuridão, e da escuridão sai para aquela luz mais forte. Você não consegue enxergar. Só com o tempo é que sua visão vai se adaptando àquela luz. A mesma coisa, gente, acontece com o nosso conhecimento. Se o conhecimento viesse de uma vez só, no lugar de esclarecer, iria nos cegar. Muitas vezes cegar pelo orgulho, pela vaidade, de querer ser dono da verdade, de saber tudo. Não, o conhecimento vem de forma gradual. É como Emmanuel disse, e Joana de Anjos também disse, que a nossa evolução ela é lenta, mas é contínua. Ela não para, porque tem outra lei de Deus, que é a lei de progresso. Se existe a lei de liberdade, que a gente tem a liberdade de escolher, existe outra lei que é a lei de progresso, que a gente também não vai poder evitar. A gente pode até adiar o nosso conhecimento, nossa evolução, mas não iremos poder evitar. Então, esse conhecimento que o Cristo trouxe, continua trazendo para a gente, quando ele fala, não ponhais a candeia embaixo do alqueire, e ele traz as suas lições através de parábolas, é que essas lições vão chegar para nós de forma diferente. Nós vamos enxergar essas lições de formas diferentes, porque cada um de nós que estamos aqui nesse salão, encarnados e encarnados, estamos no estágio evolutivo, diferente um do outro. Mas como ele disse, um dia todos nós seremos anjos, um dia todos nós faremos o que ele fez e muito mais. Já que o Cristo também, precisa ficar claro, que tem algumas pessoas ainda na casa espírita que acham que Jesus foi um ser criado à parte. Jesus não foi um ser criado com privilégio. Jesus foi um ser criado por todos nós, simples e ignorante. Mas como esteve aqui com a gente, já era um espírito perfeito. E disse que um dia nós poderemos e vamos ser também um espírito perfeito. Mas precisamos adquirir esse conhecimento. E adquirir esse conhecimento, vamos fazer o que com esse conhecimento? Colocar embaixo da cama, colocar embaixo do alqueire, esconder? Não. Devemos compartilhar com o maior número de pessoas. E aí segue Kardec, dá-se com os homens, nós, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações da humanidade têm sua infância. Na época de Moisés, como eu falei para vocês, nós, encarnados naquela época, só iríamos entender com a visão de um Deus rigoroso. Aquele pai rígido, rigoroso, que diz não, não, não é isso? Quando o filho busca a mãe e o pai, não, 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 só sabe dizer não, não, não. Era necessário naquela época. Então, a humanidade amadurece, passa também pela infância, passa pela juventude, até chegar à maturidade. O planeta também. Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E é bom lembrar que o mal ainda vai existir no planeta de regeneração. Só que esse mal vai diminuir. Por que esse mal vai diminuir? Lembrando Kardec na Gênese, que vai dizer que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Por que o mal vai diminuir?
Porque cada vez mais nós iremos praticar o bem. Praticando cada vez mais o bem, menos espaço dentro da gente para o mal. Eu lembro sempre da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, no final, livra-nos de todo o mal. Quando você falar isso, lembre-se, não é só o mal de fora, mas livre-nos de todo o mal que ainda existe dentro da gente, né? Então ele disse que as gerações também passam pela infância, juventude e maturidade. Vamos chegar um dia na maturidade. A humanidade chegará lá na maturidade também. Muita gente questiona como o mundo hoje parece estar pior do que antigamente. Não, muita gente não questiona isso, né? Diante de tudo que a gente vê, o mundo parece pior do que antes. Está regredindo, mas a doutrina diz que não há regressão. E realmente não há. Não é que o mundo esteja pior. É nossa visão que está melhor. Porque nós hoje, amadurecidos espiritualmente, percebemos coisas que não percebíamos antes. Perceberam? Então não é o mundo que está pior, é a nossa percepção de mundo que está diferente, está melhor. Então a gente começa a enxergar, porque não tem mais o véu do orgulho, da brutalidade, da animalidade de nós. A gente começa a perceber coisas. Hoje você não consegue mais, não admite mais maltratar um animal, uma planta. No passado isso era, a gente não ligava para isso, a gente estava aplaudindo lá nos círculos romanos os leões matando os cristãos. Hoje não admite maltratar um animal. É nossa evolução, percebendo que tudo isso é criação de Deus, a natureza, os animais, são criaturas de Deus. Não devemos maltratar. Perceberam? Então, as coisas vão surgindo, a luz vai surgindo, à medida que a gente vai abrindo os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a verdadeira lição, o conteúdo da lição do Cristo. Então, cada coisa tem que vir na época própria. A semente, a gente lembra que a fonte viva falou de semente. A semente é lançada à terra, fora da estação, não germina. Foi o que a irmã nos disse aqui. A semente tem que ser plantada na época certa, lançada na época certa, na estação correta, porque senão ela não vai germinar. O conhecimento também tem que chegar na hora certa, no momento certo. Senão a gente não vai atentar. Eu digo por experiência própria. Quando minha esposa, na época namorada, me levou a doutrina, não chegou. É tipo a estação, a terra, o terreno não estava preparado. O terreno dela já estava preparado. Ela assimilou o conteúdo da doutrina muito primeiro que eu. Eu precisei passar anos e anos, de repente, preparando a terra para poder receber essa semente que é a doutrina espírita, para ela poder começar a germinar, porque cada um de nós aqui está no estágio, somos diferentes, somos individualidades. A mesma coisa acontece com as gerações da humanidade. Então não precisamos nos desesperar, tudo no seu tempo certo vai acontecer. Agora não podemos ficar de braços cruzados esperando acontecer, precisamos fazer o nosso esforço, né? E continua Kardec: se pois em sua previdente sabedoria a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para receber. Então as leis de Deus vão chegando aos poucos, de acordo com a maturidade da humanidade. E aí ele envia os seus emissários para que eles possam trazer esses ensinamentos. E continua: ela, a providência, as mantém de reserva e não sob alqueire. Olha a diferença. É manter na reserva enquanto não amadureceu a humanidade, para quando houver um amadurecimento, essa verdade ir chegando aos poucos. Não é que ela vai esconder para sempre.
Não, é que essa verdade tem que vir aos poucos, como a luz, como eu falei a vocês. Quando a gente sai da escuridão, essa luz tem que vir aos poucos, senão no lugar de clarear, vai nos cegar. E aí aqui eu trouxe Eliseu Rigonati, nessa obra, o Evangelho dos Humildes, que ele faz uma leitura do Evangelho de Mateus, sobre os diversos capítulos e versículos do Evangelho de Mateus. Aí eu trouxe a passagem que fala exatamente do capítulo 5, que fala exatamente da candeia embaixo do alqueire. Os que tiverem a ventura de conhecer as leis divinas, aí veja como ele nos chama a responsabilidade. Nós espíritas, que já temos um certo conhecimento, eu digo sempre, nós não podemos mais levantar a desculpa da ignorância, porque nós já temos o conhecimento. A gente pode não querer fazer, mas saber o que devemos fazer nós sabemos, mas tem um livre-arbítrio, a lei de liberdade que faz de acordo com a nossa escuta. Os que tiverem a ventura de conhecer as leis divinas deverão esforçar-se para que o maior número possível de criaturas as conheçam também. Então, se a gente já tem o conhecimento da doutrina, o conhecimento dos ensinamentos morais do Cristo, nós devemos levar esses ensinamentos para fora da casa espírita, não ficar só dentro da casa espírita, para levar para qualquer ambiente que a gente se encontre, seja ambiente familiar, seja ambiente de trabalho, qualquer que seja o ambiente da sociedade. Nós devemos levar esse conhecimento, principalmente através dos nossos exemplos, né? Aí que está o grande problema, né? Porque falar muitas vezes é fácil, colocar em prática é que é a grande prova para todos nós. Não espalhar os conhecimentos, olha o que ele nos diz, não espalhar os conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que deveria beneficiar a muitos. Então é ser egoísta, é ser avarento. Ser avarento não é só em relação ao fio mental. Ser avarento também pode ser em relação ao conhecimento, à inteligência. O que é que você está fazendo com o conhecimento que você adquiriu? Está segurando só para você? Não. Busque compartilhar com o maior número possível de pessoas. E aqui o Rodolfo Caligari, nessa obra, né? Parábolas Evangélicas, ele vai dizer: não espalhar os preceitos cristãos for esconder egoisticamente a luz espiritual que deve beneficiar todos. Praticamente ele repetiu o que Eliseu Rigonati falou, só que aqui ele traz um complemento. Porém, manda a prudência para você não querer sair daqui, sair daqui da casa espírita e querer doutrinar todo mundo lá fora. Até uma mediúnica, quem trabalha em mediúnica sabe disso. Quando a gente atende um espírito carente na mediúnica, não é para sair doutrinando, é para acolher, é para ouvir, orientar, não é para doutrinar ninguém, certo? Então não é para sair daqui depois da palestra e querer transformar todo mundo lá fora em espírita. Não é isso, não é essa a proposta da doutrina. Então é isso que o Rodolfo vai dizer para a gente. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, conhecimento, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. Então, se é ser egoísta, não compartilhar o conhecimento, como diz Eliseu e o próprio Rodolfo Caligari, nós temos que ter a prudência para saber de que forma passar esse conhecimento. Até em palestra, gente. O palestreiro tem que ter muito cuidado na hora de passar o conhecimento, porque se começar a colocar palavras muito difíceis, que não são acessíveis a quem está ouvindo, você não está levando a doutrina, você está criando um bloqueio, e aí muitas pessoas deixam até de frequentar, se for a primeira vez, ou levar conhecimentos que não são da doutrina, porque eu acho que se a pessoa vem a uma casa espírita, vem para assistir uma palestra na casa espírita, ela quer ouvir a visão que a doutrina espírita tem de um determinado assunto. Se o palestrante fala de tudo, mas não fala de doutrina, não fala de Jesus, a pessoa vai sair o quê? Decepcionada, pois eu fui a uma casa espírita para ouvir
avisando a doutrina a respeito de um assunto. Em nenhum momento o palestrante falou de doutrina espírita, falou de tudo meio de doutrina espírita, então eu fui no lugar errado. Então nós temos que ter muita prudência naquilo que a gente vai passar, seja numa palestra, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Nós temos que ter cuidado para verificar a capacidade de assimilação daqueles que você quer instruir. Porque muita gente está sentada aqui numa palestra, aí ouve um tema bonito, né, que o palestrante falou, aí pensa logo em quem? No chefe, pensa no vizinho, pensa na esposa, pensa no marido. Fulano deveria estar aqui, essa lição é para ele. Não, essa lição é para nós. E se você quer passar essa lição para essa pessoa, saiba como passar, porque no lugar de ajudar, você pode estar criando um bloqueio. Percebeu? Então, por isso a preocupação de Jesus quando ele traz aquela passagem. Depois de falar da candeia, nós temos até que hora? 10 para 5. 10 para 5. Então, logo depois, Jesus vai trazer essa passagem de Mateus. Ele trouxe aquela pequena passagem do capítulo 5 de Mateus, trouxe aquela passagem de Lucas, e aqui ele foi buscar em Mateus, novamente, só que agora no capítulo 13. Não é decorar, mas no capítulo 13, só para lembrar vocês, e vocês podem depois consultar, para ver se o palestrante está falando a verdade ou não, né? Já que nós estamos falando de ensinamentos. O capítulo 13, gente, do versículo 1 ao 9, ele vai nos trazer quem? A parábola do semeador. Não sei se vocês já perceberam, é a parábola que Jesus traz uma história e depois traz uma explicação. Então, do versículo 1 ao 9, vai dizer que Jesus saiu de casa, foi para a praia, aí uma multidão se acercou dele, ele foi para um barco, as pessoas ficaram na areia na praia, e ele começou a falar através de parábolas. E a primeira que ele traz é a parábola do semeador. E depois de trazer a parábola do semeador, antes de trazer a explicação, que vai ser a partir do versículo 16, ele nos fala o seguinte, aproximando-se, no caso Mateus, aproximando-se, disseram os discípulos: por que eles falam por parábolas? Respondendo-lhes disse ele, Jesus respondendo, né? É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, será tirado. Falo-os por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Então, depois de trazer a parábola do semeador, ele traz essa fala, para depois trazer aquela explicação que ele traz da parábola do semeador, classificando cada terreno onde cai a semente, né? Explicando um pouquinho por parábolas, porque serem as parábolas provérbios que acompanhariam os povos através dos tempos, aquilo que a gente conversou. Ao trazer os ensinamentos através de parábolas, essas parábolas ficaram pela eternidade. E os discípulos, como ele disse aqui no Evangelho de Mateus, os discípulos já tinham conhecimento para entender. Aqueles outros, principalmente os doutores da lei, estavam cegos espirituais. Eles queriam enxergar, entender as parábolas com os olhos e os ouvidos físicos. Mas para entender o ensinamento do Cristo, nós precisamos enxergar e ouvir com os olhos e ouvidos do Espírito imortal. Então, é isso que Eliseu vai nos dizer, mais uma vez. Jesus nos falava parábolas, por serem as parábolas provérbios que acompanhariam os povos através dos tempos. Até hoje, a gente lê a parábola do semeador. E como eu falei, cada vez que você lê, você enxerga algo diferente. Tem diversos autores que fazem uma leitura da parábola do semeador. Cada um enxerga um ponto que o outro não enxergou. Com a gente é a mesma coisa.
Porque cada um de nós está no estado evolutivo, tem uma percepção espiritual já, diferente do outro. Então ele diz ali, ó, apesar de pequeninas como são, observe que as parábolas são pequenas, são grandes, condensam em poucas palavras verdades profundas e que podem ser aplicadas em todos os tempos, por serem expressões da sabedoria popular. Então Jesus não buscou falar com muitas palavras, usou parábolas, textos pequenos, pequeninas como são, mas que condensavam verdades o quê? Profundas. Essas verdades profundas, como nós falamos aqui, os ensinamentos morais do Cristo, são as leis de quem? De Deus, que existem como Deus. Deus é eterno, suas leis também são eternas. Elas não surgiram do acaso, não surgiram hoje, elas já existem desde o início, da eternidade, como o próprio Deus. Mas a nossa percepção, o nosso conhecimento delas é que vai de acordo com a nossa evolução espiritual. Então ele fala aqui, ó, em poucas palavras, verdades profundas que podem ser aplicadas em todos os tempos, por serem expressões da sabedoria popular. Quem é que não sabe que para semear é necessária a semente? E que se a semente não cair no terreno bom, ela não vai semear? Perceberam? Então Jesus não buscou palavras complicadas, complexas. Não buscou falar com muitas palavras, ele procurou ser objetivo, né? Claro. E aqui no caso, Caibar, uma obra também, Parábolas do Ensino de Jesus, vai dizer: as parábolas dos evangelhos são alegorias que contêm preceitos de moral. Então, não eram verdades profundas, como falou Eliseu? Que verdades profundas são essas? Preceitos morais. E aqueles doutores da lei que existem ainda hoje, os falsos profetas, os falsos doutores da lei, que querem enxergar só com os olhos físicos, o orgulho não permite que eles enxerguem esses ensinamentos morais contidos nas parábolas. E aí ele segue ali o emprego contínuo que durante o seu ministério Jesus faz nas parábolas, tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparações de que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum. Então Jesus procurou identificar aquele dia a dia das pessoas com a parábola do próprio semeador, a parábola dos talentos, todas as outras parábolas são situações do dia a dia que ocorrem até hoje. Então é fácil você comparar. O grande problema, volto a dizer, é que as pessoas querem enxergar, entender as parábolas com olhar físico, com ouvido físico. E para entender as parábolas, ensinamentos morais do Cristo, nós só vamos conseguir entender com os olhos e os ouvidos espirituais. Tendo essa consciência que nós somos espíritos imortais. E aí essa obra aqui, que não é espírita, que Eliseu Rigonati é espírita, o Caibar também, aqui é o terapeuta, Mark Bacon. Nessa obra aqui, ó, Parábolas, Jesus, o maior psicólogo já existiu. Ele utilizou os ensinamentos do Cristo para ajudar no tratamento dos seus pacientes. E olha o que ele nos traz a respeito das parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a realidade. Mas compreender o que da realidade? As verdades profundas. Que verdades profundas são essas? São essas os ensinamentos morais. Podemos extrair delas as verdades que fomos o quê? Capazes de entender. Por isso que a gente lê uma parábola hoje, lê essa mesma parábola daqui a 10 anos e nós vamos entender algo diferente. Porque hoje nós não fomos capazes de entender. Mas evoluindo, já que nós evoluímos espiritualmente, daqui a algum tempo a gente compreende aquilo que não compreendeu antes. À medida que crescemos e evoluímos, podemos rever as parábolas para descobrir novos significados que nos guiem em nossos caminhos. Então, a cada vez que a gente relê a parábola, nós iremos enxergar algo diferente.
aquela parábola para nós vai ter uma visão diferente. E a gente vai compreender nela aquilo que no passado a gente não conseguia compreender. Mesmo sendo a mesma parábola, com as mesmas palavras e o mesmo ensinamento. Não mudou nada. Quem mudou fomos nós. E como estamos chegando ao final, ele fecha, porque lembre-se a parábola que Jesus vai nos trazer do semeador, no início do capítulo 13, depois ele chega lá no versículo 10, começa a trazer essa questão, e a partir do versículo 16, ele traz a explicação da parábola do semeador. Então, entre o início e o final da parábola do semeador, ele traz essa passagem, falando da questão da candeia embaixo do alqueire, e nos dizendo aqui, e nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis, porque querem ouvir com os ouvidos físicos. Olhareis com os vossos olhos, não vereis, porque querem enxergar as palavras também do Cristo com os olhos físicos. Porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. E qual é o motivo disso aqui? Está aqui a explicação. Resposta dada aos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos. Quando Kardec questionou qual o maior obstáculo para o progresso da humanidade, foi o que os Espíritos colocaram. Qual foi a resposta dada pelos Espíritos? O ó. Então, aqueles que ainda não colocaram a candeia em cima em um local para que todo mundo possa enxergar, ainda continua escondendo, é porque ainda não se libertou do orgulho que ainda existe dentro dela. E aí Eliseu e Leonardo vão dizer: a maioria do povo e os sacerdotes viam os atos de Jesus e ouviam suas palavras. Isso, o povo, os sacerdotes daquela época, vamos trazer para o dia de hoje. Tem gente que continua ainda, viam os atos de Jesus, ouviam suas palavras e continuam não enxergando a verdadeira lição contida nos seus ensinamentos. Conservam-se indiferentes. Então, pessoas ainda hoje se conservam indiferentes aos ensinamentos morais do Cristo. E Eliseu continua: as ações do Mestre não os convenciam, nem as palavras dele encontravam eco em seus corações orgulhosos. Então, mesmo ainda hoje, muitos de nós ainda não conseguimos enxergar e entender os ensinamentos morais do Cristo na sua profundidade, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos ainda estão com o véu do orgulho. Então, precisamos trabalhar a humildade, para que a gente, trabalhando a humildade, a gente consiga enxergar cada vez mais, de uma forma mais aprofundada e verdadeira, os ensinamentos do Cristo, que na realidade, como nós vimos aqui, são os ensinamentos das leis de Deus, para que a gente possa seguir essas leis, e seguindo essas leis, a gente possa se libertar. Lembra que eu falei? A doutrina espírita é consoladora, ela é esclarecedora, para que possa ser libertadora. Mas eu só vou me libertar através do esclarecimento, do meu trabalho, da minha reforma íntima. Então, o processo é de cada um de nós. Em nenhum momento Jesus nem a doutrina quis esconder os ensinamentos. Nós é que ainda não conseguimos enxergar esse ensinamento, porque continuamos ainda buscando ler e ouvir com os ouvidos físicos. Então, nós devemos ouvir e enxergar com os olhos e os ouvidos do Espírito. E somos todos nós espíritos irmãos. Então, que a paz, o amor e a alegria continuem nos nossos corações. Em nome da direção da casa, gostaríamos de apresentar os nossos agradecimentos
presidente, para a mestre do nosso irmão Ricardo, que nos mostrou de uma forma bem clara, objetiva, de uma linguagem simples, os ensinamentos que por certo nortearão a nossa caminhada. Eu gosto sempre de enaltecer, de frisar, porque dentro da pedagogia antiga diz que o segredo do aprendizado é a repetição. Mas eu continuo ainda com um certo conservadorismo, entendendo que essa metodologia eu consigo sempre repetir das vezes que estou aqui dirigindo, e hoje eu fiz questão publicamente de reforçar isso. Eu sempre pego o livro e abro aleatoriamente. Mas hoje eu quis porque quando eu abri o livro, não sei se você percebeu, eu abri em um determinado e rejeitei, talvez intuitivamente. Aí eu refleti e disse, tenho que abrir. Como eu fui pego de surpresa para a direção, eu sempre chego um pouco antes e escolho entre aspas o texto. Mas dessa vez que eu vim em cima, eu rejeitei. Eu tenho que abrir, aí eu falei. E aí a gente vê que o acaso não existe, né? Onde já existe uma conexão, né? O ambiente das energias preparando tudo isso. E aí a gente vê a conexão do texto que foi aberto, entre aspas, aleatoriamente, e a palestra. Mas queremos enfatizar a grande realidade e a importância que ele nos traz. Eu peguei um pouco, sintetizei em 3 itens, basicamente, onde ele afirma o que essa casa sempre leva como premissa. Viemos buscar basicamente conhecimento. Eu sempre costumo dizer, o Leblon é uma casa de luz que busca priorizar basicamente o conhecimento, porque sem o conhecimento não chegaremos a lugar nenhum. Segundo, não devemos cobrar do outro, não devemos fazer cobrança do outro. E sem querer ser melhor nem pior do que ninguém, a gente tem que entender, e a doutrina nos traz, que estamos em níveis de desenvolvimento e crescimento espiritual diferentes. E isso é uma lição que se aplica na nossa vida, principalmente no relacionamento familiar de marido e mulher, de pais e filhos. Que a gente tem que entender que por mais que a gente se doe, que coloque, mas que estamos em níveis diferentes, né? Então, cada um tem, tudo tem seu momento, e o texto nos mostrou, a gente vai de degrau em degrau. E por último, nos dá uma notícia altamente alvissareira, onde ele fala que quando a gente pensa que o mundo piorou, nossas percepções estão diferentes. Então esse é uma clara afirmação que, graças a Deus, nós estamos num processo evolutivo. Então eu quero fazer uma segunda palestra, mas feito isso apenas enfatizar o que de tudo de bom que nos trouxe, e esse ponto que a gente possa levar bem para a nossa vida do dia a dia. Feito isso, vamos fazer a oração de encerramento. Hoje o passe vai ser coletivo, então convidamos os nossos assistas para se colocar à disposição para que a gente possa dar continuidade. Amado Mestre, só não resta te agradecer pelo belo banquete que acabamos de receber nesta tarde. Ao abrirmos o texto, ele nos mostra que o nosso dia a dia, que a nossa vida tem que ser feita com só de planejamento, mas principalmente quando nós buscamos e visamos o nosso crescimento espiritual, e que muitos de nós se assustam por não achar que estamos no momento certo, em um grau que a gente desejava. Mas a doutrina nos mostra, o texto afirmou, que não devemos ter pressa, e que vamos e devemos alcançar passo a passo. Devemos sim alimentar a vontade de crescermos, e buscar no nosso crescimento e, quiçá, acelerarmos o passo. Mas aqueles que ainda não alcançaram,
que a misericórdia divina nos proporciona sempre a oportunidade de crescer. E que possamos sair daqui conscientes, que possamos ser um alqueire na vida do próximo, que possamos ser, como bem afirmou o Pai, vós sois deuses, que tenhamos essa consciência de que somos luz e que possamos iluminar a vida, a consciência, aquele irmão que, como nós, não tiveram a oportunidade de receber os ensinamentos da luz. Então, Mestre, por tudo isso, te agradecemos. E que essa casa continue sendo uma casa de luz, levando conhecimento cada vez mais.